ficar de fora. E nesta quinta, dia 26, na noite dos universitários, tem lançamento de CD. Esse jovem andou comigo também muitas vezes aqui, na droga, tudo. Agora também tá sossegado. Teve problema com a polícia também. Ficou preso quanto tempo? 5 anos. 5 anos preso. E agora tá sossegado. Esse também. Beleza. O Brasil está sempre em primeiro lugar. Confere. É sempre a mesma história, entender, jogar, esperar a resposta que a natureza, inteligência de uma pessoa sã que vive nesse planeta nunca pode dar. Não conseguindo isso dentro de casa, eu comecei a procurar na rua. Logo conheci uns amigos que usavam droga, que sempre estavam reunidos para objetivos como roubo, essas coisas. E logo aquilo ali me chamou a atenção. Eu achei que seria um modo de eu chamar a atenção da minha família, ou até mesmo me realizar como jovem, como homem, né? E aos poucos nós se envolvemos cada vez mais no mundo da criminalidade. E um certo dia, foi assassinado pela polícia, outro assassinado por um amigo e tal, que não entendeu a atitude que o outro tinha se comportado. E assim eu fui vendo cada vez mais a minha vida sendo desregrada, cada vez mais vivendo na tristeza, cada vez mais vendo minha mãe sofrer, meu pai. Mas eu acredito que nessa mesma sociedade onde eu encontrei todos esses aspectos negativos, existem pessoas que buscam as coisas positivas também. Foi um momento muito belo da minha vida quando eu encontrei uma assistente social do SOS Criança, que mexe com menores infratores em São Paulo. E foi interessante que ela me propôs de conhecer a Fazenda da Esperança, isso era em 91. Era um momento muito crítico da minha vida, porque eu estava jurado de morte, meus amigos sendo assassinados, eu envolvido num monte de outras transações, coisas horríveis. Então a minha vida era matar ou morrer. Frei Hans. Como vamos, né? Frei Hans é o fundador da Fazenda da Esperança. Ele já está há muitos anos conosco, né? E ajudou a fundar toda essa bela fazenda aqui. Hoje em dia ele vive conosco também, teve a graça de seus superiores o liberarem para esse trabalho. E faz essa experiência de também como nós, né? Isso é o bonito de a gente sentir, que não é diferente que nós, vive nas mesmas casas que nós, né? E procura colocar em prática as mesmas coisas que é proposto para nós, né? Eu me lembro quando cheguei como pároco novo, não sabia como viver, o que fazer. Mas depois eu me lembro, eu pensei, eu sei viver a palavra, eu vou ensinar o povo a viver assim. E logo chegavam outras pessoas, jovens, adultos, e diziam, nós queremos viver assim. E criamos um grupo que se encontrava sempre para meditar a palavra e colocar em prática, e depois se encontrava para dizer como cada um tinha vivido. E neste grupo também participava um jovem, Nelson. E um dia eu me lembro, ele chegou no grupo e disse, hoje me encontrei com drogados na esquina. Um deles pediu para eu ajudasse. Ele me disse, eu quero sair da droga, mas onde eu vou levar ele? Eu disse a ele, traga ele para o grupo, vamos ver juntos. E este drogado apareceu, escutava a palavra e começava a viver. E quando nós nos encontrávamos para contar como cada um tinha vivido, ele tinha mais experiência do que todos os outros. Aqui eu comecei a dizer, mas não é possível. Uma pessoa excluída, de repente vive tão radicalmente o Evangelho. Isso transformava a sua vida. Em poucos dias, ele tinha um sorriso muito forte. E o Nelson sentia o chamado de viver com eles. Então, um dia eles sentiam fortemente esse desejo de viver junto, alugaram uma casa e começava a primeira casa da Fazenda da Esperança. Os coordenadores, é um problema acho que de mim mesmo, o defeito é de mim mesmo, né? Eu que tenho que mudar, né? E... Todo dia de manhã nós encontramos com os jovens
fazemos uma pequena meditação, refletimos sobre algumas frases do Evangelho e juntos eles escolhem uma frase que todos durante o dia se esforcem para viver. Porque nós pensamos, não é a teoria que vai ajudá-los, não é uma aula, uma coisa de falar sobre Deus, mas se eles começam a viver concretamente o amor, eles vão descobrir a força que eles têm dentro de si. Quando 2 ou 3 pessoas amam-se de verdade, Jesus prometeu, eu estou no meio deles. Então, sem se falar dele, ele está. E ele entre nós cria aquele clima de paz, de harmonia, de alegria. Eles estão contentes. Alguns me dizem, eu queria ficar só pouco tempo, mas não sei por que eu fiquei. Então, esta presença dele, com os responsáveis, eu também vivo esse amor. E assim Jesus está entre nós. E sua presença invisível faz que todos se sentem bem e se descobrem como pessoas, descobrem a capacidade que têm, o dom que têm e a capacidade de se doar. E quando começam a se doar, a recuperação já aconteceu. E os 3 primeiros meses foi muito trágico a minha permanência aqui na fazenda. Trágico no sentido de toda a bagagem negativa que eu possuía dentro de mim. E com 3 meses, a casa na qual eu morava decidiu que eu não deveria mais ficar porque eu atrapalhava a recuperação dos outros. Isso foi muito triste para mim, porque isso já tinha sido várias vezes, várias reclamações que eu brigava, que eu mexia nas coisas dos outros, que eu... Mesmo eu tendo toda essa sede de viver o Evangelho, de procurando rezar o terço, já tinha sentido essa coisa no meu coração, ainda precisa se dizer que eram 6 anos de droga, de vida no fundo do poço mesmo. E não seria em 3 meses que eu iria mudar da água para o vinho. E eu fui para o centro, numa outra unidade que nós temos aqui em Guaratinguetá, e chegou lá, eu encontrei o Frei Hans, eu já estava prestes a ir embora. E o Frei Hans começou a falar um pouco para mim, um pouco o que é esse amor, o que é viver o Evangelho, quais é as consequências que a gente tem de viver o Evangelho. Novamente, ele estava repetindo tudo que eu já tinha ouvido em 3 meses. Mas foi com uma coisa diferente, assim, eu não sei. Eu tinha sentido pela primeira vez que eu estava sendo excluído, mas num lugar onde as pessoas tinham me amado. Então eu precisava dar um passo nesse momento. Isso acho que é o distintivo do Frei Hans. De sempre o que a sociedade rejeita, o que a sociedade não quer, o que a sociedade não acredita mais, o Frei acredita. E assim ele traz isso para dentro da fazenda. Acredita nas mães grávidas que estão no mundo aí, que os pais não acreditam mais. Acredita nos aidéticos, que mesmo estando na fase terminal, que ele pode ter uma recuperação espiritual. Acredita no jovem drogado, que pode ter uma recuperação. Acredita na prostituta, que pode ter uma reintegração a uma família um dia, ou a sociedade que tem um preconceito imenso. E foi uma coisa que me cativou também, de ver uma pessoa que não é meu pai, não é minha mãe, não é nada meu, e de repente ter tanto amor para comigo, né? Isso é uma coisa que me impressionava muito. Primeiro concurso da Beleza Negra Transcontinental FM. Cravo e Canela. Aguarde. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau. Todos eles foram assassinados. O que você acha? Você queria ter uma oportunidade de ter conhecido um lugar assim? Se eu não tivesse conseguido sair, eu queria essa oportunidade. Mas eu saí, sabe? De se recuperar, né? Eu saí. Mas é uma oportunidade única que poucos têm, né? Se muitos jovens que nem Mício, William, Marcelo Gorgota, Decarlo, todos esses caras que foram assassinados aqui no bairro, que pudesse ter uma oportunidade de uma recuperação, eu acho que muita coisa seria diferente na vida de cada um, né? Então eu acho que
Lúcia é uma pessoa que, para mim, é uma pessoa muito especial, porque deu a sua vida, né, para fundar o Centro Feminino. Eu me lembro que ela conta que ela era noiva, tinha todo um desejo de ter família, tudo. Mas quando ficou sabendo, fez uma pergunta ao Nelson, por que não tinha Centro Feminino? O Nelson disse a ela porque não tinha pessoas corajosas que dessem a sua vida totalitária para realizar esse projeto aqui em São Paulo. Logo, ela, mesmo noiva, ela deixou tudo para vir começar esse projeto. Depois encontrou com outras pessoas também que ajudaram. E até hoje o Centro Feminino está indo em frente, são várias casas e são mais de 50 meninas que têm a possibilidade de se recuperar hoje conosco. O Centro Feminino, né, é também um lugar onde as meninas que fazem uma experiência com a droga, o álcool, a prostituição, né, é um lugar onde elas podem procurar ajuda para sair dessa vida e encontrar uma vida nova, né, encontrar uma maneira nova de viver, né. Então aqui a gente faz uma experiência como família, vive em pequenas casas, né, em pequenos grupos de no máximo 14, 2 coordenadoras e 12 recuperandas. Elas chegam aqui e encontram pessoas que estão dispostas de amar elas concretamente. Então logo quando chegam são acolhidas, vamos pegar as malas e arrumamos a cama para elas, preparamos qualquer coisa para comer. E depois elas vão sentindo esse amor e aos poucos vão começando também a experimentar e fazer esses pequenos atos de amor, né? Com esses pequenos atos de amor a gente cria um relacionamento de família e se experimenta a alegria, a verdadeira alegria de dar, de partilhar, de realmente viver o amor. No Brasil, no momento, temos 16 fazendas. 5 são da parte feminina e 11 são da parte masculina. E além disso temos 2 fazendas na Alemanha, perto de Berlim, uma para meninas e outra para meninos. Adriano é um jovem também como eu, que conheceu as drogas muito cedo também, vem de São Paulo, de uma realidade difícil e já está conosco há 3 meses aqui na fazenda, fazendo uma bela experiência também. E é bonito de você ver que apesar da idade, ser uma pessoa jovem, com 17 anos, está disposto a viver também aquilo que a fazenda nos propõe, né? Está se saindo muito bem, é um jovem que tem um belíssimo futuro se continuar assim e só Deus pode nos dizer o que vai acontecer depois se ele continuar sendo fiel ao que é proposto a ele. Deus nos entregou este mundo e pediu que nós assumíssemos, levássemos para frente. E é fantástico ver como se pode viver do trabalho. Eles precisam se manter pelo trabalho. Agora, quando conseguem, vem uma felicidade, parece que eles se realizam de dentro. Eu fiz, eu estou comendo o que eu fiz. E aqui acaba esta dependência. Queremos que eles sentem, eu sou capaz de viver do meu trabalho. E assim eles podem voltar à sociedade sem ficar com medo, ou pensam eu tenho que roubar, ou precisa pedir esmola. Então o trabalho para mim é fundamental. Eu não posso imaginar uma recuperação sem trabalho. Aqueles que ficam conosco e fazem a experiência de 1 ano, sem dúvida, eles recebem uma experiência que marcou a vida deles. E não conseguem lá fora viver diferente. Eles continuam. E maior parte, 80%, 90%, se recupera. Uma coisa extraordinária, porque não se trata só do problema da droga, se trata do problema da vida. O estilo de vida, eles começam a sair de si, porque a droga é consequência de uma vida de eu. Pensar só em si, eu. E nosso mundo fala tanto eu tenho que me realizar, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter, eu tenho que aproveitar esta vida. Enquanto o Evangelho diz, não, você tem que amar, esquece a si mesmo, toma a sua cruz, ama o próximo, amar teus inimigos, perdoar sempre, é um outro estilo de vida. E quem entra neste estilo encontra uma verdadeira felicidade que depois é a base deste sucesso.
Eu me lembro que um dia antes de eu começar a trabalhar nesse colégio, nessa época eu morava em Aparecida, uma cidade vizinha aqui, eu desci do ônibus e eu vi uma senhora com o pneu do carro furado, numa maior dificuldade para trocar o pneu, né? Eu lembrei assim, puxa, já é tarde já, poderia ir bem para minha casa, na minha cama, dormir. Não, mas ali está uma pessoa que precisa da minha ajuda. Ali é o evangelho vivo, onde eu posso viver. E eu me lembro que eu fui com toda essa felicidade, né? Para mim foi uma coisa tão bonita, porque isso era num domingo à noite, na segunda-feira eu começava o meu primeiro emprego, depois da fazenda. Eu comecei a conversar com essa moça, e foi muito interessante que ela falou assim, onde que você trabalha? Eu falei assim, eu não trabalho ainda, eu vou começar a trabalhar amanhã. E ela me disse assim, aonde? Eu falei, no Colégio do Carmo, em Guaratinguetá. Ela falou, nossa, não acredito, eu sou uma professora lá. Então eu acredito que já foi um ato de amor que já preparou a minha chegada, porque no outro dia eu cheguei no meu trabalho, já estava todo mundo sabendo, ela já tinha contado, puxa, o rapaz é simpático, me ajudou tanto. Então eu fico vendo que muitas vezes um ato de amor, quando a gente se propõe a viver o evangelho, abre 1000 portas, não só no coração das pessoas, como na vida, na sociedade em si. Nossa intimidade, você vai me ouvir. Vocês preferem... Pode entrar, professora. Vocês preferem que ela volte ou que venha outro professor no lugar dela? Mas esse outro já vamos fazer 6 anos. E eu procuro também lembrar nos momentos assim os momentos que aparece alguma coisa, algum obstáculo, alguma coisa assim que me desafia, eu procuro lembrar muito da fazenda, dessas frases do evangelho que a gente escuta aqui e tudo, né? Isso me dá ânimo. Então é um trabalho interessante de eu lidar com as crianças assim e também poder passar alguma coisa para eles sentir que tem um relacionamento de amizade entre nós, né? Isso é importante para mim, saber que eu posso dar alguma coisa de bom para o outro também, né? Então isso me ajuda muito, me incentiva.